Paca, pepeca, pipica, florzinha, papá, pepé, tcheca, periquita, de Itacuja, lá embaixo, perseguida. Pois é, como se já não bastassem todos os mistérios do universo, em pleno 2020, ainda esbarramos com esse. Como eu chamo a minha... Nada melhor do que quem trabalha vendo a nossa... E falando sobre esse assunto todos os dias, para tentar me ajudar a chegar a uma conclusão sobre aquela região que aparentemente não deve ser nomeada. Então, com vocês, a minha convidada de hoje, doutora Rebeca Gerhardt, minha ginecologista e a influencer de saúde mais incrível do Brasil. Penso, logo sigo o baile. E hoje temos aqui a presença dessa plateia maravilhosa. Oi! Muito bom, essas mulheres lindas tiveram essa sorte, acho, de estarem aqui com a gente. E no final a gente vai bater aquele papo para todo mundo fazer seus comentários, tirar as dúvidas, aproveitando a presença da Rê aqui com a gente. Oi! Oi! Bem-vinda! Obrigada, adorei! Obrigada pelo convite, Lu. Rê, eu amei que você topou participar comigo, eu fiquei super feliz, porque eu sei que não é um assunto necessariamente que envolve, né, o seu trabalho, enfim, ele está muito mais ligado ao comportamento, mas eu tenho certeza que você também é mega psicóloga em vários momentos do seu trabalho, né? Sim, falar do nosso órgão genital é uma coisa que está na minha vida desde que eu sou mulher mesmo, antes de ser ginecologista, então agora com um pouquinho de respaldo, acho que fica uma combinação boa, acho que dá para ajudar em alguma coisa, né, Lu? E o que eu acho muito legal, bom, para quem não conhece a Rê, vale a pena conhecer, o Instagram dela é maravilhoso, além de ser uma excelente ginecologista, o Instagram dela é muito, assim, informativo e educativo, que eu acho que é mais legal, e sempre numa linguagem muito direta e muito didática, né? Rê, como é que foi que você começou com a perceber, né, que além de uma boa médica, você também era uma boa comunicadora? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de explicar sobre o que eu sei. Então, antes os meus conhecimentos eram baseados nas aulas de matemática, física e química. E eu já tinha essa coisa de ter umas aluninhas para ter um dinheirinho e tudo mais. Então, isso era uma coisa que já fazia parte da minha vida. E eu também sempre fui muito comunicativa mesmo no meu dia a dia, assim. E aí, com a oportunidade de ter uma rede social, eu consegui juntar meio que essas duas coisas, né? Essa veia professora e essa coisa da comunicação. Não é nada muito, assim, nato, mas eu fui treinando e aos poucos a coisa foi indo, assim. Então, não sei exatamente quando, mas eu tive uma coragem exatamente de ter a rede social há 2 anos, né? E você, pessoalmente, sempre foi uma pessoa que teve facilidade de falar sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre os nossos órgãos, sobre dar esses nomes que ninguém consegue falar e todo mundo fica... Não, acho que me tornar ginecologista, muito mais do que me tornar médica, e eu me tornei ginecologista em 2017, então eu sou um bebê ginecologista, foi uma coisa que me mudou muito enquanto mulher também. Eu tenho 34 anos, mas a minha história em relação a essa coisa de sexualidade e de autoconhecimento, ela, nossa, é super recente, assim, para que eu realmente tenha um lugar de fala, não só científico, mas quando eu falo sobre essa temática, tem muito da mulher, Rebeca, né? Não tem como você distanciar o assunto falando apenas como ginecologista. Então, não, nunca tive muita facilidade, mas eu não sei dizer a transformação exata, mas quando eu me remeto a uma Rebeca de 10 anos atrás, é outra pessoa, completamente. Quando a gente pega, por exemplo, os médicos para falar de morte, os médicos para falar de doenças muito sérias, assim, você tem que... Tem um momento ali que você precisa ser meio... coração de gelo, né? Que você precisa se distanciar daquilo para conseguir falar sobre isso, né? E eu acho que nesse assunto deve ser meio parecido, né? Você tem que lidar com isso como um objeto, assim, como uma coisa comum, né? Como quem vende roupa lida com a blusa, como, enfim. A pergunta que não quer calar. Eu acho bizarro, Rê, eu acho bizarro esse tabu. Assim, e eu me incluo nele, tá? Eu tenho dificuldade de falar com meus parceiros, eu tenho dificuldade de falar com as minhas amigas, até comigo mesma, né? Então, como eu chamo a minha... Vulva? Como você chama a sua vulva? É vulva.
Sim, na verdade é claro que você pode dar para qualquer parte do seu corpo o nome que você quiser, né? Se você quer ter um carinho ali e dar nomes especiais, está tudo certo, não tem uma regra em relação a isso. Mas o que a gente vê é que todos esses nomes que você citou e muito mais dos que existem, que eu não consigo nem ter tanta criatividade para lembrar, eles são muito mais para distanciar da realidade do que para se aproximar. Não é que todo mundo sabe que chama vulva e resolve deixar com um nomezinho mais fofito. Simplesmente porque não se sabe e porque também sempre foi colocado num lugar, além de distanciamento, dessa coisa de pureza, né? Tem muitos nomes em relação à vulva que é, nossa, florzinha, enfim, uma coisa assim, ou uma coisa muito escrachada também, muito sexual, né? Buceta, essas muito coisas. Baixa, então, né? Vulgar. E aí, assim, é sempre propriedade de uma outra coisa, de uma outra entidade, não sua, não é teu, né? Além do fato de, assim, a gente está falando que vulva é o nosso órgão genital, visual. E muita gente acha que está falando de vagina, que é o buraco, que são coisas diferentes. E você né? sabe que surgiu essa minha vontade de ter esse papo com você e esse episódio sobre isso, porque foi quando eu descobri. Foi quando eu descobri que o nome certo era vulva. Foi agora, recente. Eu tava falando com uma amiga que é super mais resolvida, assim, rápida. E aí, eu não sei o que foi que eu falei pra ela, que eu falei, porque a minha... E fiz aqui sim, né? A minha... Aí ela, sua vulva. Eu falei, não, amiga, minha vagina. Aí ela, não, amiga, sua vulva. A mesma coisa, amiga. Ela, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, você pode, por favor, dar uma explicação pra gente da diferença entre as duas? Podemos. É que eu acho que esse distanciamento, além dele ser cultural, né, religioso, comportamental, enfim, que envolve todo um distanciamento, eu acho que nesse quesito a natureza não foi muito nossa amiga. Não só nesse, né? Porque, exato. Eu amo ser mulher, mas que é uma caminhada difícil, E aí começa por esse fato de que para a gente enxergar o nosso órgão genital, a gente basicamente precisa de um espelho. Porque a gente não tem como olhar com a própria cabeça ao olho direto a nossa vulva. Então, a vulva é ali aquela região que contempla os grandes e pequenos lábios, que contempla a clitóris, que contemplam os pelos. Basicamente, a nossa vulva começa ali entre o clitóris e a região ali um pouquinho antes do ânus. Então, essa regiãozinha ali é a vulva. Mas eu também acho, Lu, que assim, mais do que a gente também desenhar, todo mundo, na hora que eu estiver descrevendo aqui, ter a curiosidade de todo mundo pega o espelho e já começa a analisar o que eu estou mostrando aqui. Meninas da plateia, aproveita que vocês estão com o negócio ligado aí. Aproveitem. Já vocês pega estão ao vivo. Exatamente. Porque muitas das pacientes têm o primeiro contato com a sua própria vulva no consultório, que elas trazem, às vezes, uma queixa, e aí eu mostro e ela fala, nossa, é verdade, tá aqui mesmo. Que também não estava entendendo onde estava, era lá, num lugar muito distante. Né? Aquela coisa cinzenta, aquela área cinzenta. Então, a vulva contempla essa região do monte pubiano, que é essa regiãozinha ali onde começam os pelos. Tem ali a glande do clitóris, porque o que a gente vê de clitóris é só uma pontinha do iceberg. Todo o nosso clitóris está para dentro da nossa pelve, mas então tem clitóris, tem grandes e pequenos lábios, em que a proporção grandes e pequenos lábios não tem um certo e errado, que isso é uma outra coisa que dá um assunto gigante pra gente, que as cirurgias de estética íntima são uma das mais frequentes no Brasil. Nunca soube estética, disso. mais do que Fiquei muito passada. mais do que em qualquer outro país. E aí, vagina é aonde o pênis entra, ou o que você quiser que entre, entra, é onde o bebê sai e é onde a menstruação sai. Então, é um buraquinho, temos 2 buraquinhos na vulva. A vagina, que é por onde eu acabei de falar, e a uretra, o buraquinho da onde sai o xixi, que é um buraquinho mais difícil de ver, mas se você afasta grandes e pequenos lábios, você vê uma dobrinha da mucosa ali, da entradinha da vulva, que é a saidinha do xixi. Acho que sugiro até que faça uma forcinha de fazer xixi para ver abrir, assim. E o buraquinho da vagina. E aí a vagina, então, é um canal muscular que comunica essa entrada até o fundo dela, que é o começo do útero. Então, é o colo do útero, lá no fundo. Então, vagina é esse canal muscular, vulva é esse conjunto
de estruturas externos. Quando a gente está falando todos esses nomes que você falou na nossa introdução aqui, a gente está se referindo à vulva. E tem muita gente que dá risada desse nome. Eu, particularmente, acho bem tranquilo. É que ele não cabe muito na boca, assim, né? Ele não tá no vocabulário, né? Tá. Ai, amiga, eu não gosto de usar essa legging porque marca minha vulva. Eu lembro que quando eu comecei a falar mais disso no meu círculo de amigas, gente, mas eu fui... Todo mundo, né, dá muita risada de falar isso, que parece que eu tô falando um termo técnico. Mas eu não estou falando um termo técnico, eu estou falando apenas o nome do que é. Igual se eu falasse a minha sobrancelha, normal, vulva tá para a sobrancelha na mesma proporção de órgãos do corpo, de regiões do corpo. E eu acho que assim, para algumas pessoas isso que a gente está falando pode ser muito óbvio, mas aí quando você pega, por exemplo, né, até um caso que você comentou comigo, da menina do Big Brother, que achou que colocando um OB ela ia segurar o xixi, aí que a gente percebe o quanto a gente não é educada sobre isso, né? Na tua experiência, assim, eu imagino, você tem muitas histórias, né? Não é possível. Nossa, muitas, dessa ignorância mesmo, e quando eu digo o termo ignorância, eu não estou me colocando aqui no lugar de médica que sabe tudo, e todo mundo que não sabe como inferior, não é isso. A ignorância é uma coisa que existe. Eu sou ignorante em vários assuntos, mas eu acho que do ponto de vista de corpo feminino, a gente, enquanto mulher, a gente não tem que ser ignorante nesse lugar, de falta de conhecimento mesmo básico do que compõe as nossas estruturas genitais. Sim. Mas isso, assim, tem muita razão para isso, né? Eu acho que as próprias mães, o primeiro contato, né, feminino é a nossa referência materna. Até fiz uma enquete agora recentemente no meu Insta, sexta-feira, eu perguntei, você acha que sua mãe mais te atrapalha ou te ajuda a entender o universo feminino? 55% das mulheres responderam que atrapalha. Uau! É muita coisa, Lu. Primeiro que é a maioria, 55%. Nossa. E é uma proporção... Gente, é a sua primeira referência e você ainda acha que sua mãe te atrapalhou? A gente, enquanto futuras mães de meninas, se formos, a gente tem um papel social importantíssimo, mas a gente precisa primeiro estar com a gente. E é um ciclo vicioso que acontece aí na natureza, né? Desse desconhecimento completo que vai se passando de geração em geração. E não só de mãe de menina, mas mãe de menino também. Porque também aí, quando a gente entra num outro patamar, né? A gente não tá nem mais falando das mulheres não serem ignorantes sobre o próprio corpo, mas daí da sociedade, né? Porque daí, quando a gente entra na questão masculina, entram aqueles nomes que você falou. Se tem um nome que eu acho horroroso, é buceta, cara. Eu acho esse nome a coisa mais... É assim... E cada um é cada um. Eu tenho amigas que falam assim. Só que aí eu acho que o homem, por não saber, né, ele acaba usando termos assim mais que eles falam entre eles, né? E a gente, ao mesmo tempo, não fala assim do pênis. Coisa chata primeiro que pênis também. Sai tranquilo daqui, né? Falar a palavra pênis sai leve. Leve, tranquilo. Agora vulva sai pesado. Não, vulva, gente. É muito louco isso. Isso me dá um nó na cabeça, assim. E isso que você tá falando da educação desde sempre é muito curioso, né? Como é que você chamava quando era criança? Você tinha um nomezinho? Eu não lembro como que eu chamava. Meninas da plateia, se vocês quiserem escrever no chat aí como vocês chamavam, eu fico curiosa. Tinha um nome que eu falava, calma. Nossa, minha mãe tinha que estar aqui, que ela ia lembrar. Ó, tem aqui periquita, perseguida. Periquita, talvez. Talvez eu falasse periquita. Eu acho que periquita é o mais... É que ele é muito bom. Mas, gente, é muito bom. Eu acho ele ótimo. Periquita, eu acho que é o mais justo desses nomes. Sabia? Ele não é que nem florzinha. Não. Uma coisinha não sei. Mas assim... Ó, perseguida, conchinha. Conchinha já... Conchinha? É. Parece uma conchinha mesmo. Bonitinho, podia ser, né? Mas aí é maravilhoso. Aqui, ó, a Camila falou, perseguida é assustador. Quem tá perseguindo ela? E perseguida, pra mim, é o pior de todos. Não, perseguida é horrível. É isso, né? Quem tá perseguindo ela? E os outros têm uma coisa de infantilização, né? Total. Que também é uma questão. Ou é uma coisa... Mas é porque isso é ser mulher, é passar uma vida protegendo essa região sagrada
e depois tendo que se tornar a dama do amor do homem que te escolheu. Então, assim, virar a transante. Não é à toa que a gente tem o tal do ímen, que eu nem comentei aqui na hora que eu escrevi a nossa região genital, porque eu quero quase que dar um tiro no ímen de todo mundo, porque ele não serve para porcaria nenhuma, apenas para atrapalhar, que ele é o perder a virgindade. Presta atenção nesse verbo. Perde-se o quê quando se inicia a vida sexual? Perde-se um órgão? Tá tudo errado. A desconstrução do ímen, para mim, é a maior, tem que ser mais uma bandeira a ser levantada do que falar vulva. É o grande trauma de muita gente, é onde mulheres estão sendo pouco examinadas e cuidadas porque acredita que se não penetra, não tá transando. Eu acho que o ímen, assim, nossa, não serve pra porcaria nenhuma. Só pra causar dor e... Você já assistiu aquela série Jane the Virgin? Então, não, menina. Anota aí, é assim, lição de casa pro fim de semana, porque primeiro que é maravilhoso, os atores são maravilhosos, o roteiro é maravilhoso, é assim, o dia que você quiser dar risada e ser uma coisa leve, é ótimo. Ela vai fazer um procedimento lá, que agora eu já nem lembro o que é mais, e acaba sendo inseminada artificialmente, acidentalmente. E aí ela fica grávida sem nunca ter transado. E aí é muito engraçado, porque ela tem a avó dela, que é super religiosa, dá pra ela quando ela fica mocinha, também é outro negócio que não dá, né? Quando ela fica mocinha, ela ganha da avó uma flor, que a avó dela fala pra ela, essa daqui é a sua virgindade. Então, se um dia você perder, você vai estar fazendo isso aqui, ó. E ela amassa a flor, e as pétalas caem, assim. Então, ela guarda essa flor num quadrinho em cima da cama dela. E ela só vai poder amassar essa flor quando ela casar. E, cara, é muito simbólico, porque é muito isso. Muito. É muito isso que você tá falando, muito. né? E é desesperador, porque são coisas que levam a tantas questões, né? Quando você inicia a sua vida sexual, com certeza, mas em relacionamentos, né? Como é que é no geral, assim, se você pudesse dar uma proporção, como é que são resolvidas as mulheres que você cuida em relação à sexualidade? Resolvidas, eu acho que 10% falando muito, sinceramente. E que não tem nada a ver com ter começado cedo ou não. Nossa, a grande maioria, sim, disparado. Não é nem só uma questão de não ser bem resolvida, né? Porque acho que se bem resolvida parece que é uma coisa que você tem uma autoestima, né? Está no mesmo lugar da autoestima, parece. Não é ali, né? Eu acho que todas têm um histórico de educação sexual comprometida, parceiros ou parceiras que só atrapalharam nesse lugar e construções em relação à sexualidade super deturpadas. Então, é muito raro uma mulher que chega... Olha, eu tenho muita amiga ginecologista, Lu, e ser ginecologista não é igual a ser ok com a sua própria sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, já vamos partir desse princípio. Que teoricamente o suprassumo do bem resolvida seriam essas mulheres, né? Eu atendo muita paciente garota de programa que também não é bem resolvida com a própria sexualidade, muitas, né? Que também é outra coisa que tem esse mito de acharem que elas são super bem resolvidas. Eu diria que o público homossexual é o público que melhor lida com a sexualidade, que são mulheres que vinculam a sexualidade com prazer. E é onde a gente vê que no comportamento, né, heterossexual tem um distanciamento ali de sexualidade com prazer. Também tenho essa percepção de que no público heterossexual é mais tabu, é mais difícil. Mais. Eu acho que as coisas estão mudando, né? Você pode... Eu também acho. Se eu estiver errada, mas eu vejo que as mulheres estão cada vez mais incomodadas com isso, não é à toa que nós estamos falando disso aqui, e estão querendo fazer esse movimento, né, de se apropriar do seu próprio corpo, de ter mais esse resolvido, né, no sentido de, tá tudo bem, eu tenho uma vulva e eu faço com ela o que eu quiser. E aí a gente começa a ter também uma outro reflexo, né, de na hora que isso é colocado em prática, então o que atribui uma mulher bem resolvida, né? Quando você começa a ser mais apropriada do seu corpo e de você mesma, você acaba fazendo escolhas que também não são tão comuns, às vezes, né? Uhum. Existe um outro tabu, né, aí, que é a coisa do transar no primeiro encontro. Uma mulher bem resolvida tende
a assustar os parceiros, né? Que não estão muito acostumados com mulheres bem resolvidas. E aí a gente também tem uma outra questão que eu queria que você comentasse um pouco, que é dessa dualidade, né? De você, além de você ter um órgão que é chamado de perseguida, ou que você chama de florzinha, e aí você não sabe como ele funciona, como é que ele se apresenta, como você consegue usar ele a seu favor. E aí você se relaciona com uma pessoa que você acha que você tem que ser difícil, que você tem que ser meiga, recatada e do lar. Então começa a virar uma confusão mental tão grande, né? Que não é à toa que a porcentagem de mulheres que nunca teve um orgasmo na vida é imensa, né? Comenta um pouco sobre isso, assim, sobre toda o dominó, né? Efeito dominó. Então começa lá do não sei chamar e chega até um ponto de não ter uma relação sexual saudável na vida adulta, né? Sim. Sim, porque exatamente esse distanciamento do próprio, do autoconhecimento, né, além de você não saber as estruturas que compõem a sua genitália, você não sabe quais são os locais em que você liga botões para que aquela coisa te leve a lugares de prazer. Você sabe fazer xixi por um buraco que você não colhou, você sabe menstruar, porque o sangue vai sair, e às vezes nem um absorvente interno e um coletor menstrual você vai conseguir pôr, porque assim, está muito distante. E aí, como é que você vai vincular todas essas regiões tão misteriosas a um estímulo de prazer? Até porque, quando a gente pensa nessa questão sexual, a gente também não está falando só de coisas anatômicas, né? A gente está falando de coisas mentais que precisam estar envolvidas nesse processo de orgasmo e tudo mais. Não se autorizou a mulher a pensar em coisas que a erotizem, as coloquem num lugar de excitação e tudo mais. Então, fica uma coisa assim só problematizada. Tenho problemas, porque não sei nada e não fui estimulada a fazer. E não tenho ninguém como referência positiva para isso. E ainda bem que eu tenho meu papel lá no Insta. Eu poderia falar muito mais disso lá, mas até por questões de tempo, questões pessoais até, eu me limito um pouco. Mas pessoais em que sentido? É a minha única rede social, né? Não tenho a minha rede social pessoal. Ah, você não tem? Não. Ah, eu jurava que você tinha duas. Não tenho. Não dou conta de alimentar tudo, né? Mas eu me separei há 10 meses. E agora eu sou uma solteira no Instagram. Apesar de ter 95% do público feminino me seguindo, volta e meia surgem homens que eu já fiquei ou que eu tenho interesse em ficar. Olha! E aí, Rebeca por trás disso. Isso é uma coisa que eu nunca contei. Doutora Rebeca com os contatinhos no Instagram. Quando eu abri meu Instagram, eu era casada, estava tudo bem, tudo certo. Ele reagia com você falando sobre isso publicamente? De boa. Então, aí existe o que eu ouvia e como que é o negócio? Tem a versão dele, a versão minha e a verdade. E a da relação, Tem muita gente que acredita que meu casamento, inclusive, acabou e culminou no fim por conta de tudo isso, entendeu? De toda essa minha emancipação mesmo, que aconteceu em vigência da relação que eu tinha com ele. Mas eu não quero acreditar nisso. Mas a gente não sabe o quanto o universo masculino pode ser tóxico para esse homem, por mais que ele aqui no casulo dele fosse ok, né? E aí quando a coisa começa a se expandir, como que a pessoa lida com isso. Então, quando eu me vi sendo uma mulher falando, eu me bloqueei. Eu tive um hiato, assim, de falar de sexualidade no meu Instagram. Porque eu tava fazendo sexo casual, que eu nunca tinha feito na minha vida. O cara começando a me seguir no dia seguinte do sexo casual, praticamente. E eu falando da sexualidade. Difícil ser mulher e ginecologista e ter uma rede social que você fala disso. Tão bem resolvida que a gente fala, né? Eu acho que ele ingessa de um jeito que não mostra a verdade. Porque claramente eu sou muito ok com tudo isso. Mas eu sou um ser humano e eu gosto de homem mesmo. Esse que é o problema. Porque se eu não gostasse, também estava bem melhor a minha vida. Porque a gente sabe o quanto os homens não estão preparados para tudo isso. Eu acho que a gente está no seguinte movimento, na minha opinião. Mas dentro do meu público, tanto eu enquanto mulher, quanto das pessoas que eu tenho a oportunidade de cuidar e de se relacionar comigo até virtualmente só, eu acho que a gente está naquele momento de autodescoberta, de começar a querer chegar nos lugares mesmo. Os homens vão surtar.
E aqui a gente não tá falando de um feminismo exacerbado, mais radicais, eu respeito pra caramba, mas que muito anterior a pelo na axila, tem cara se apavorando porque você encosta na sua própria vulva na hora que vocês estão transando. Entendeu? Enfim, e várias outras coisas, né? De saber que você tem vibrador, coisas até mais simples. Então, eu acho que essa masculinidade vai precisar se reconstruir. Agora, eu não sei o quanto que eles estão dispostos a isso, e eu não sei o quanto que eu fico preocupada mesmo com mulheres que querem manter relacionamentos heterossexuais, o quanto elas não vão continuar alimentando essa caixinha e bloquear a autodescoberta, porque também para elas nem é interessante se descobrir sexualmente, porque também já viveu tanto tempo assim, vamos só fazer filho aqui mesmo, ou eu vou só me enfiar no trabalho aqui mesmo, às custas de não abalar esse homem que, caso você se descubra. Então, eu acho que tem um movimento nesse sentido, assim. Você namora uma pessoa que não é daqui do Brasil, né? Então, assim, como é que você vê isso? Eu tô te expondo aqui já, Não, já que a gente tá... imagina. Qual coisa você edita? Como que você vê isso? Eu vejo como que fora do Brasil, né, a minha experiência, é que isso é menos contrastante do que é no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país muito machista. Muito. Também acho. Na minha vida, no meu relacionamento, não existe divisão, não existe deixa eu te ajudar. Existe uma divisão, né? Então não existe essa coisa de tarefas da casa. E sexualmente da mesma forma, né? É uma coisa muito igualitária, muito mais igualitária do que eu já tive em toda a minha vida. Com outros namorados brasileiros. Então eu sinto que aqui a gente é mais machista nessas coisas que a gente estava falando, dessas coisas que assustam, né? Ter um vibrador, se masturbar, se tocar, querer ter prazer, né? Tanto com isso quanto a coisa do ser bem resolvida, sabe? É a experiência que eu tenho, né? Então, não sei se é exatamente assim com as mulheres fora daqui, mas me parece, pela minha experiência, que sim. Então, a gente sabe, né, que a gente é um país muito machista, muito mais do que vários países. O que é um verdadeiro paradoxo, né? Porque aqui é tanta facilidade para expor corpo e tudo mais, mas tem essa dificuldade de deixar a mulher num lugar de liberdade mesmo, assim, e sem ter preconceito, né? Sem colocar ela na caixinha da prostituição, que é o extremo oposto. Uma coisa que eu vi, assim, dele em relação às brasileiras, né, é que ele espera que a gente seja um povo e mulheres muito calorosas, e ele vê, assim, a nossa expressão de afeto entre amigos, entre pessoas que a gente não conhece, entre pessoas que a gente não tem intimidade, como uma coisa muito exagerada. Então, isso ele fica passado. Por exemplo, eu chamar um amigo meu de amor, eu chamar a minha médica de querida, ele fala, meu Deus, essa intimidade, né? Essa coisa assim. Mas na hora H, eles têm, assim, uma necessidade muito maior de intimidade do que eu acho que eu já percebi com homens brasileiros. Então, a intimidade, ela vem de conexão, de explorar, de coisas assim. Eu acho que a intimidade vem na intimidade. E no resto do ambiente social é muito diferente. Então, esse contraste é muito grande, porque daí o que eles esperam? Eles esperam que, já que a gente é tão assim socialmente, imagina como seja nós somos assim a dois, né? E aí nem sempre vem essa pessoa. E não vem porque somos seres humanos, né? Então, a vida real não é bem isso, né? Às vezes mas não é todo dia que é. Às vezes nunca é. E tem a fama, né? Nós temos a fama, sim, a brasileira tem essa fama. Ele, com a vivência dele aqui, percebeu que é uma questão só social mesmo. E é muito engraçado, né, Rê? Porque aqui a gente vai no carnaval, a gente tem as nossas sambistas, aquela coisa do corpo, exibição do corpo. Mas aí você vai na Europa, tem topless. Vai uma mulher aqui fazer topless. Eu morro de vergonha pra ficar sem biquíni. Sim. É muito cultural, né? As coisas, os detalhes são muito culturais. Assim, é isso que eu acho que é muito louco. Bom, mas assim, uma coisa que eu acho muito legal, Rê, é que você se coloca muito humana no seu trabalho. E isso também eu acho que está mudando, né? Eu acho que também é uma coisa muito rara. Então é muito legal poder ter esse papo com você, para você poder se colocar também como mulher, como você está falando, né? Essa coisa que você falou das paqueras, né, do Instagram, que eu imagino que isso você deva ficar com medo de criar uma expectativa também, né?
na outra pessoa. Também. E eu acho que, assim, na verdade, em geral, eu sinto que eu afasto pra caramba mesmo, assim. Homens que me assistem lá, em geral, eles não ficam... Pode até ficar curioso, talvez, mas a gente também tem uma ideia de que os homens são muito bem resolvidos, de que eles sabem muito o que eles vão fazer, mas eles se pautam muito na nossa ignorância sobre a gente mesma. Nossa. E aí, quando eles se deparam com mulheres que se conhecem, vai ficar escancarado o que ele não conhece sobre si e o que ele zero conhece sobre a mulher que ele está querendo se relacionar. Uhum. E aí ele tem que ter uma tranquilidade mental de que, assim, eu odeio essa coisa agressiva da mulher também que se conhece, sabe? Uhum. Mas é inegável que para o homem que não está acostumado a ter uma mulher que se conhece, qualquer micro autoconhecimento feminino vira agressivo. Porque aí vai ter que ter essa coisa de... né? Exato. Então, eu sinto, em geral, que eu também sou um bebê na solteirice com o Instagram. Uhum. Foi me dada uma solteirice aos 33 anos de idade, com um monte de gente me seguindo e eu falando de sexo pra uma galera. Então, eu não sei ser solteira desse jeito. Para mim é super desafiador. Esse é o meu grande dilema do momento. Mas eu nem fico expondo também tanto isso lá na internet, porque senão vai virar só sobre a minha vida, né? E aí eu não tô afim também. Tô querendo realmente ajudar a galera. E aí eu tento, a maioria das vezes, ligar o foda-se de que tem boy que eu já fiquei ou que eu quero ficar me vendo. E me jogo, porque meu objetivo é outro ali, entendeu? Aí gostou de mim do jeito que eu sou mesmo, porque daí se ele me conhecer pessoalmente, ele vai ver que eu sou aquilo ali mesmo, e que eu tenho as minhas inseguranças enquanto mulher, normal, mas aí eu já filtro também bem, né? Porque daí o boy meio mais ou menos, ele já não vai nem encarar, então pra mim já é um bom filtro, né? Essa é a beleza da mulher moderna, essa é a beleza do empoderamento, é você poder falar que você tá com esse foda-se, e poder se colocar na posição de ele vai me conhecer como eu sou mesmo, se ele chegar junto, porque ele já tá ligado. Que, apesar, né, da gente tá precisando aprender a falar vulva, é aprender a falar vulva para poder tacar o foda-se e falar Isso. Eu tenho uma vulva, eu sou mulher, eu cuido dela, eu faço com ela o que eu quiser, e é isso aí, estamos aqui. E se Deus quiser, né, se tornar mulheres, mães, para poder educar melhor as mulheres e os homens. Eu antes tinha muita vontade de ser mãe de menina, né? Porque trabalhar com mulheres, eu só tenho tias e só tenho irmã, então o universo feminino super me abraçou. Hoje, com a minha consciência e com a oportunidade que eu tô tendo de conhecer boys, eu quero ser mãe de menino, porque eu quero tentar colocar um homem diferente no rolê, porque é difícil. Muito favorável a homens, nova geração de homens diferentes no rolê. Mas para a gente ter homens diferentes no rolê, para nós termos mulheres diferentes no rolê, vamos começar chamando a nossa vulva de vulva. De vulva, Exato. E aí, se você quiser, na sua intimidade com você mesma, ou na troca com o parceiro ou com a parceira, ter um nome que vocês nomeiam, eu acho que também tá tudo bem. Com os dois sabendo que o nome original é vulva, é igual apelido. Você não vai ficar namorando uma pessoa sem saber o nome dela, só porque você chama de amor, ou de qualquer outra coisa, né? Então, chame do que você quiser, mas com a clareza de que é vulva o nome original. Dá pra gente fazer uma série de programas só sobre esse assunto. Super! Porque a gente aqui desenhou basicamente um mapinha só do que seria o nosso órgão genital, um pouquinho das amarras envolvidas nesse contexto, mas se daí a gente for pra parte sexual, menstrual, até do próprio parto e gestação, tudo, muita coisa que está envolvida nisso, é tudo por conta desse começo. Mas a ideia, de fato, é, quem sabe, né? Uma segunda temporada mais específica sobre alguns temas. Ó, se você é seguidora da Rebeca, minha seguidora, se você gostou dessa ideia, se você está assistindo a gente pelo YouTube, comenta aqui e fala que você quer muito essa série. Tá ouvindo a gente no Spotify, corre nas nossas redes sociais e diz também que você quer muito essa série. Vamos para as nossas perguntas, então, para o meu quadro Penso Logo Pergunto. Perguntinhas fixas que eu faço no final de cada episódio para os meus convidados. Rê, se dinheiro não fosse uma questão na sua vida, o que você faria? Eu tinha, assim, já que, né, aqui a gente tá com o gênio da lâmpada, que você pode pedir qualquer coisa,
Eu acho que seria muito maravilhoso viver assim, de uma linda voz cantando. Queria ser sabe? cantora! Não é que é um desejo de ser cantora, mas é que eu admiro tanto, assim, você poder cantar. E música, eu acho que, né, música é um negócio que realmente move muito minha vida, meu humor e tudo mais. E imagina você poder cantar. Zero vinculado a ser ganhar dinheiro mesmo com música, porque eu acho que deve ser muito trabalhoso viajar cantando, né, e tudo mais. Mas imagina, viver cantando. Seria mara. Mara. Qual você escolhe, série, livro ou filme? Olha, eu vou falar filme, porque eu sou uma pessoa que, sabe, série, nossa, bora, quero acabar logo. E livro também, isso é de uma concentração. Então, filme, que daí é 3, 2, 1. Tá, qual filme você tem pra indicar hoje? Eu tenho o que eu vi agora, o último que eu vi. Chama A Vida em Si. Eu vi na Amazon Prime e amei. É bem pira louca e amo essa parte de que leva a gente para pensar, refletir. E sugiro que vejam, bem bom. Boa. Se você pudesse bater um papo com alguém por 1 hora, que nem a gente bateu aqui, quem seria e sobre o quê? Essa pessoa pode estar viva ou morta? Essa pessoa pode também não existir ainda, né? Pode! Ui! Eu na minha vibe ansiosa que sou, e nessa coisa da gente não saber o que será do futuro, né? Eu tenho vontade de conversar com a Rebeca de 80 anos de idade. Maravilhoso. Para ver o que ela vai falar para mim, assim, olha, por 1 horinha ela me dá uma brifada, entendeu? Das principais coisitas ali que me angustiam, seria bem maravilhoso falar comigo mesmo aos 80. Gente, amei essa resposta, perfeita. Sabe que só um parênteses aqui, você já fez sessão de Theta Healing? Você sabe o que é isso? Nunca fiz. Não, mas já ouvi falar. Ó, vale um episódio sobre isso também. Eu tenho uma amiga que é Theta Healer maravilhosa. Eu fiz uma sessão e eu dei uma conversada com a Luíta Senhora. Foi legal. Quero indicação, então, depois. Depois te passo contar. Se você pudesse amanhã ir a qualquer show musical, qual seria? Também pode ser de um artista que tá vivo ou que tá morto. Pra quem me segue no Insta sabe que eu tô viciada na Her. Ela é uma artista super jovem e americana. Nossa, ir num show dela, assim, seria maravilhoso. Show. Então, para finalizar, qual música que você escolhe para seguir o baile? Uma música bela, né? Eu amo quase todas, mas eu vou falar uma que eu tô aqui no repeat, que é a música Two. É número 2, o nome da música. Maravilhosa. Bom, então enquanto a gente ouve a música Two, eu me despeço de vocês que estão nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Sejam bem-vindos ao Penso Logo Sigo Baile. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Segue aí no Spotify. Segue a Rebeca nas redes sociais, que eu vou colocar na descrição do vídeo aí. E eu também. E agora a gente vai ficar por aqui com o nosso papo com a nossa plateia maravilhosa que está nos esperando. Então, obrigada, Rê. Obrigada. Obrigada a você, Lu. Obrigada. Amém. Beijo.